junto aprender em biologia. E aí nós vamos descobrir alguns conceitos básicos que você não pode deixar de saber. Se você não sabe disso, você não sabe nada de biologia. Vamos lá? Bem simples. Primeira dupla, unicelular versus pluricelular. Uni quer dizer um, celular, célula. Os unicelulares têm uma célula. Opa! Pluricelular, pluri, várias, celular, células. Os pluricelulares têm várias células que chegam a formar o que a gente chama de tecido. Diferente também dos multicelulares. Multicelular são os indivíduos que têm várias células, mas não formam tecidos. Quem? A esponja do mar. Beleza? Então ela tem várias células, mas essas células não formam tecidos verdadeiros. Bem tranquilo, certo? Procarionte versus eucarionte. Vamos lá. A palavra pro quer dizer primitivo. O que é primitivo? Não tem. É tão primitiva essa criatura que ela não tem. Carionte é carioteca. Então eu vou desenhar para ficar melhor. Vamos observar esses dois desenhos. Aí eu pergunto para ti. Qual é a diferença entre os dois? Isso tem uma bolinha, o outro não. É isso aí mesmo. Essa bolinha a gente chama de envoltório nuclear ou carioteca. E esse indivíduo aqui ele não tem, porque ele é primitivo. Ele não forma uma carioteca, ou hoje chamada de membrana nuclear. E aí você pergunta, tá, e aí? E eu com isso? Tá, e daí? Então, galera, vamos pensar assim. Você tem a sua mochila, e aí você é aquele aluno aplicado, tem um lápis, uma borracha e no máximo, um caderno lá dentro ou um moletom. E aí você vai para a escola. Aí a professora fala assim, ó, hoje é prova, pega seu lápis ou sua caneta e vamos fazer a prova. Aí você fica lá igual um maluco, mexendo na mochila e cadê o lápis? Cadê a caneta? Parece que teve um buraco negro na mochila e você não achou. Por que você não achou? Porque você é desorganizado. Então, quando a gente olha para uma célula dessa, além dela ser extremamente pequena, não dá para observar no microscópio o núcleo. Então, antigamente dizia assim, não tem núcleo, mas isso está errado. O núcleo, ele é desorganizado. Tão desorganizado, tão espalhado que não dá para verificar no microscópio. Beleza? Então é errado falar que não tem núcleo. Ele é desorganizado. Agora, se eu pegar todas essas canetas, juntar e colocar dentro de um penal, o penal é a carioteca, que é o envoltório. Agora eu posso ter um monte de caneta, um monte de lápis, um monte de informação nesse DNA, que ele está organizado e quando a professora pedir para eu pegar uma caneta, eu vou pegar rapidamente da minha mochila meu grande penal e pronto, achei a caneta. Por isso que é chamado de eucarionte. Eu quer dizer verdadeiro, possui, e carionte quer dizer carioteca, que é o nome desse carinha aqui, que a gente chama hoje de envoltório nuclear. Quem é procarionte? Bactérias. O reino Monera é procarionte. Todos os outros seres vivos são classificados como eucarionte. Eu gravo assim, eu quem? Eu animal, sou eucarionte. Beleza? Vamos para a terceira dupla infalível. Heterótrofo contra autótrofo. Hétero, diferente, como heterossexual, como heterogêneo, é diferente. Auto, próprio. E aí vem aquela palavrinha que só o pessoal da nutrição conhece, que a gente chama de trófo. Trófo quer dizer alimento. Então, heterótrofo não produz o alimento. Autótrofo produz o seu alimento. Não produz. Se eu não produzo o alimento, o que eu faço? Eu como quem produz, que é o autótrofo. Então pensa, tu tá lá comendo um pão. Tu vai lá, pega um pão fatiado e aí tu repara que tem um bolor no teu pão. E aí tu pensa, criatura, o que o fungo tá fazendo no teu pão?
Tá morando no teu pão? Tá dormindo no teu pão? Não, querido, ele tá comendo o teu pão. Por que ele tá comendo o teu pão? Porque ele é heterótrofo. Não tem lógica pensar o que essa criatura tá fazendo lá, tá causando doença em mim, tá mofando, tá estragando o meu alimento, é porque ele é heterótrofo. Os heterótrofos são parasitas, são predadores, diferente dos autótrofos. Autótrofo é quem produz. Não tem por que um fungo atacar meu pão só porque ele não tem o que fazer da vida. Então ele é um heterótrofo. Então sempre que você lembrar de heterótrofo, lembre que são seres que se alimentam de outros. E nessa alimentação eles podem causar doenças, eles podem fazer feder, que é o caso da bactéria, eles podem decompor ou mofar, como é o caso dos fungos, ou protozoários também, que causam doenças, mas os autótrofos não. Os autótrofos produzem o alimento e são a base da cadeia alimentar. Espero que você tenha compreendido, que eu tenha ajudado um pouco você com esses conceitos e até o próximo Minuto Aprender!